Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, queria agradecer as perguntas, muita gente fazendo pergunta, cada pergunta bacana. E hoje a gente vai trabalhar já respondendo um pouco dessas perguntas com relação à formação de acordes, tá? E extensão de acordes, ou seja, aquelas dissonâncias, como elas começam a aparecer ali, aquela ideia do diminuto, o que é diminuto, o que é meio diminuto, semidiminuto, qual é a diferença de um para o outro. Então vamos entender essas coisas todas aqui. E para isso a gente vai entender como a gente constrói os acordes, né? Baseado nessa ideia de terças superpostas, ou seja, a gente tem as tríades, as tétrades, depois a gente tem as nonas, depois décimas primeiras e aí a gente vai andando, tá? Isso é uma maneira da gente pensar os acordes e é uma maneira muito usada na música tonal, tá? Então vamos deixar isso claro. Não é a única forma de montar acordes, mas é uma das mais usadas. Inclusive, se você quiser praticar mais isso, pensando na clave de Fá, na clave de Sol, como fazer a análise harmônica, meu livro está aí justamente para colocar nesse caminho. A gente vai falar um pouco sobre a formação dos acordes, a extensão dos acordes e a gente vai encontrar alguns acordes numa peça que é extremamente conhecida. Beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a telinha e chamar aqui primeiro o finale e o meu tecladinho. Tá aparecendo aí, ó, acordes, formação e extensões. Então o que é que a gente vai começar fazendo? Eu vou usar aqui a princípio a clave de Sol, daqui a pouquinho eu coloco clave de Sol e clave de Fá para a gente ver como é que a coisa funciona, tá? O que é que acontece? Todo acorde, baseado nessa ideia das tríades inicialmente, a gente vai ter uma fundamental, uma terça e uma quinta, certo? Essa é a nossa estrutura da tríade. Fundamental, terça e quinta igual estrutura da tríade, ok? E aqui a gente coloca nessa ideia aqui de que são terças superpostas, sobrepostas, tá? Então o que é que acontece? Se eu tenho aqui uma fundamental, e aí eu vou considerar que vou usar primeiro aqui a minha nota Sol, o que é que vai acontecer? Eu tenho que colocar agora duas terças acima dessa nota Sol. Então, no primeiro caso que eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei a nota Si e depois eu coloquei a nota Ré. Então agora eu tenho que saber qual é esse intervalo que está acontecendo nessa primeira terça, Sol, Si, e depois qual é o intervalo dessa segunda terça, Si, Ré. Então eu vou colocar aqui embaixo. Sol, Si, eu tenho intervalo de terça maior. Sol, Si, igual terça maior. É um intervalo de terça que tem dois tons. Para quem quiser estudar e praticar isso aplicando e fazendo o exercício, análise harmônica para estudantes de música, tá? Tá lá na Amazon R$ 29,90. Sol, Si igual a terça maior. E agora Si, Ré é igual a terça menor. Ok? O resultado Sol, Ré é uma quinta justa. Legal, né? E um acorde, uma tríade, quando tem essa estrutura aqui, acontece justamente o que a gente chama de acorde maior. Ou seja, essa primeira terça que está aqui embaixo, entre a fundamental e a terça, é uma terça maior, e a segunda terça, entre a terça e a quinta, é uma terça menor. Beleza. Só que agora a gente quer trabalhar mudando isso aqui. Eu vou usar essas mesmas notas, mas vou começar a mexer aqui nela. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser justamente mexer aqui, ó, no que diz respeito à terça. Então, a primeira terça. Então, eu vou colocar aqui novamente uma nota Sol. Só que agora eu vou colocar aqui um Si bemol. E vou manter um Ré aqui. Ao fazer isso aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou rebaixando
essa terça inicial aqui, e agora a terça menor está aqui, Sol, Si bemol, é uma terça menor. Do Si bemol para o Ré, como eu baixei aqui o Si bemol, agora ficou uma terça maior. Então é justamente essa a diferença do acorde maior para o acorde menor. A gente tem Sol, Si bemol, a gente tem a terça menor. Do Si bemol para o Ré, a gente tem a terça maior. E novamente do Sol para o Ré, a gente tem como resultado a quinta justa. Certo? E esse aqui é justamente o que a gente chama de acorde menor. E daí é que a gente precisa começar a trabalhar a nossa percepção. A percepção vem justamente daí, da gente ouvir o som. Deixa eu tocar aqui para vocês verem aqui. O acorde maior. Sol, Si, Ré. Olha o som dele. Olha o menor agora. Tá? Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa percepção musical, a gente deve buscar perceber essa sonoridade a título de já conseguir classificar, de pré-classificar se o acorde ele é maior ou menor, baseado apenas na nossa audição. Então, ó, Sol maior tá aqui, Sol menor tá aqui. E aí é claro que nos instrumentos, quando a gente está tocando, quando a gente está estudando, a gente deve levar em consideração tudo isso. Por exemplo, eu quero agora formar um acorde de Ré maior. Ó. Terça maior, terça menor. Ó, o acorde de Ré maior. E se eu quero rebaixar a terça aqui para transformar um acorde menor, olha a sonoridade do Ré menor, certo? Essa é a ideia, da gente começar a ouvir acorde menor. Quero transformar ele em maior. O que é que eu tenho que fazer? Subir meio tom na terça. Pronto, tá resolvido. Então, do maior para o menor é bem tranquilo para a gente já entender essa mudança. Agora, olha o que é que acontece. Eu tenho que pensar também que eu posso ter, além de uma terça maior e uma terça menor, ou uma terça menor e uma terça maior, eu posso ter duas terças maiores, por exemplo. Então vamos alterar aqui, vamos criar uma outra condição aqui de acorde. Eu estou colocando aqui agora Sol, Si, que eu já sei que é uma terça maior, e agora eu quero colocar um Ré aqui. Mas se eu botar esse Ré apenas aí, Carlinhos, se eu botar esse Ré sozinho aí, eu vou estar construindo Si Ré é uma terça menor. Então é por isso que já vem a alteração aqui também. Olha o que é que eu tenho que fazer. Deixa eu colocar esses caras aqui congeladinhos para a gente ter o espaçamento correto aqui. Isso que eu quero. Pronto, aqui tá bacana. Aí olha o que é que acontece. A gente vai fazer essa mesma análise aqui. Sol, Si é igual a terça maior. Agora, Si, Ré sustenido, também é uma terça maior. E o resultado, Sol, Ré sustenido, é o que a gente chama de quinta aumentada. Vou puxar isso para cá um pouquinho. E esse aqui é justamente o que a gente chama de acorde aumentado. Certo? Olha a sonoridade dele. Carlinhos, agora eu estou entendendo. Estou entendendo direitinho aí quando é que o pessoal chama acorde aumentado, certo? E por que é acorde aumentado. Aí vem aquela pergunta. Carlinhos,
ao invés de Ré sustenido aqui, eu poderia ter um Mi bemol. Então, olha o que é que acontece. Em termos de sonoridade, se a gente tem um Mi bemol aqui, vai dar certo, tá? Mas aqui a mudança aconteceria um nome diferente de acorde. Esse aqui, por exemplo, é o que a gente chama de Mi, ou de Sol aumentado. Se eu tivesse aqui, vou só colocar aqui hipoteticamente. Aliás, antes disso, deixa eu mostrar aqui no tecladinho aqui como foi que eu toquei, ó. Tá? Ó. Então eu tenho aqui o Sol maior. E aí quando eu apenas subo a quinta, um semitom, Sol, Si, terça maior. Si, Ré sustenido, terça maior. Agora olha o que é que acontece. O acorde aumentado, ele divide a oitava em intervalos iguais de terça maior. Então repara, ó. Terça maior tá aqui, terça maior tá aqui. E se eu coloco aqui pensando que esse é um Mi bemol e eu coloco uma outra terça maior, eu tenho aqui novamente a oitava sendo fechada. Então, ó, o acorde aumentado, ele divide a oitava em 3 terças maiores, tá? Então, olha o que é que acontece. Se, hipoteticamente, eu coloco aqui no meu acorde um Sol, Si e Mi bemol, vou botar com a semibreve aqui, Sol, Si, e aqui eu coloco um Mi bemol aqui em cima ao invés do Ré sustenido. Olha o que é que está acontecendo. Isso aqui é, na verdade, a inversão do acorde. Então, se eu quero colocar isso na posição fundamental, eu teria aqui embaixo um Mi bemol, um Sol e um Si. E aqui eu tenho novamente a ideia do acorde formado por terças. Então, repara, ó, Mi bemol, Sol, terça maior. Sol, Si, terça maior. Só que o nome desse cara aqui é o Mi bemol aumentado. O nome desse cara aqui é o Sol aumentado, tá? Então é apenas uma questão da gente considerar qual é o acorde que a gente realmente está usando, tá? No acorde aumentado isso dá para fazer. Muito bem, a gente já viu aqui um acorde que tem terça maior e depois terça menor. Depois a gente viu um que tem terça menor e depois terça maior. Vimos agora que tem acorde com duas terças maiores e é óbvio que a gente vai ter agora o acorde com duas terças menores. E é esse cara aqui que a gente chama de acorde diminuto. Então vamos entender. Eu quero uma terça menor a partir do Sol, portanto, eu preciso de um Si bemol. E eu também quero uma terça menor a partir do Si bemol. Então eu preciso também de um Ré bemol. E aí olha aqui a minha condição. Sol, Si bemol e Ré bemol. Vamos escrever isso aqui. Sol, Si bemol, eu tenho terça menor. Si bemol, Ré bemol, eu tenho outra terça menor. Lembra que a ideia é ter terças sobrepostas, terças superpostas. A resultante Sol, Ré bemol, é o que a gente chama de quinta diminuta. E é por isso que esse é o acorde diminuto. Aí começam as dúvidas. Poxa, Carlinhos, ele é diminuto, ele é meio diminuto? Então, esse acorde aqui, ele só tem 3 sons. Ele é uma tríade, tá? Lembra aqui, ó, fundamental, terça e quinta, estrutura da tríade, terças superpostas. Esse cara aqui, ó, o som dele. Colocando aqui no tecladinho. Ó. Certo? Esse cara aqui é um acorde diminuto. Ele é uma tríade diminuta. Certo? Muito bem. Então a gente teve aqui um acorde maior
terça maior, terça menor. Aí depois a gente teve o acorde menor. Terça menor, terça maior. Formou o acorde menor. Depois a gente teve o acorde aumentado, terça maior. E depois outra terça maior. Essa quinta aqui é a quinta aumentada, então acorde aumentado. E depois a gente teve duas terças menores. Terça menor, terça menor. Esse resultado aqui é uma quinta diminuta, portanto, certo? Para quem precisa trabalhar muito a percepção dos intervalos, tá? Meu curso de intervalos está aí e é fantástico, justamente para a gente ir desenvolvendo essa percepção do intervalo, tanto na audição como também na escrita. Você vai aprender justamente a contar de forma correta para não se atrapalhar, a escrever quando você ouve um determinado intervalo. Tá tudo aí, procura aí, intervalos musicais na teoria e na prática, tá? Agora, vamos falar sobre as extensões, tá? Toda essa ideia da formação dos acordes tem a ver com o reconhecimento de intervalos. Se você não está ligado nessa ideia dos intervalos, você vai ter dificuldade em bater um olho no acorde e falar, poxa, esse acorde aqui, ele é um acorde maior com a sétima menor. Ele é um acorde menor com a sétima menor, tá? Por quê? Porque você precisa, é baseado no reconhecimento do intervalo que você vai poder classificar um acorde. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é construir a tétrade. Deixa eu colocar aqui. Fundamental, terça, quinta e sétima. Ou seja, continuamos com a ideia de terças superpostas, mas agora a gente vai colocar uma notinha a mais. Ó. Fundamental, terça, quinta, sétima. Estrutura da tétrade. Tétrade. Continuamos com a ideia da terça superposta. Então, olha o que é que acontece. Se eu tenho um acorde maior, e é claro, né? A gente continua com fundamental, terça e quinta, então toda essa teoria que a gente acabou de ver para a tríade, ela continua valendo. O que é que a gente vai ver agora? Que vai existir uma sétima, tá? Então, olha aqui o que é que acontece. Eu tenho agora um acorde maior, Sol, Si, Ré, que a gente já viu que isso aqui é um acorde maior, e eu quero colocar mais uma terça aqui em cima. Repara que ele se baseia nessa ideia. Eu quero o quê? Quero botar isso aqui para ficar aqui. Que aí meu acorde já fica aqui embaixo arrumadinho. Ok, certinho. A gente já viu que Sol, Si, Ré é uma tríade maior. E agora a gente precisa saber Sol, Fá, se isso aqui é uma sétima maior ou uma sétima menor, tá? Olha o que é que acontece. Eu uso muito a ideia da inversão do intervalo. Sol, Fá é um intervalo que está distante. E quando eu conto, eu sei que é uma sétima. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. 7 notas, maravilha. Mas, Carlinhos, como é que eu vou saber se isso é uma sétima maior ou uma sétima menor? Então, coloca as duas notas aqui pertinho. E daqui fica mais fácil de você saber. Se aqui a gente tiver uma segunda maior, significa que essa sétima aqui é uma sétima menor. Se aqui a gente tiver uma segunda menor, significa que essa sétima aqui é uma sétima maior. Inversão de intervalos, tá? Como Fá, Sol é um intervalo de segunda maior, então ó, essa sétima aqui é uma sétima menor. E é justamente a isso aqui que a gente chama de acorde de sétima da dominante. Tríade maior mais sétima menor, tá? Acorde de sétima da dominante, olha o som dele.
certo? Ah, Carlinhos, mas eu posso ter um acorde maior com a sétima maior? Pode sim, é extremamente comum também. Então olha o que é que acontece. Eu vou colocar aqui o meu mesmo, aqui, o meu Sol maior. E agora eu vou colocar uma sétima maior. Coloquei aqui o Fá sustenido. Sol, Fá sustenido é uma sétima maior. Quando a gente coloca aqui invertido, ó, Fá sustenido, Sol, a gente tem uma segunda menor. Então, esse caso aqui é o acorde maior com sétima maior, certo? Vou mostrar aqui no tecladinho a diferença deles. Sol, Si, Ré é o meu acorde maior. E aí eu quero colocar aqui a minha sétima menor. Ó, ó a sonoridade dele. Luiz Gonzaga, né? Então são coisas que a gente deve ir usando, fazendo associação com músicas para que a gente consiga ouvir o som e perceber acorde de sétima da dominante, acorde maior com a sétima menor. Tá, Carlinhos? Coloca então aí o acorde maior com a sétima maior. Ó, a sonoridade dele. Esse aqui já é mais bossa nova. Ó. Legal, né? Então, acorde maior com a sétima maior. Com relação aos acordes maiores, essas sétimas aqui são as mais usadas. Sétima menor e sétima maior. Vamos ver agora o acorde menor. Acorde menor, deixa eu colocar aqui agora, ele aqui embaixo, então para isso eu vou travar ele aqui. Esse vídeo é longo, hein, moçada, e super consistente do ponto de vista do conteúdo. Aproveita para dar o like aí, deixa o like aí pra gente. Se você conhece alguém que goste desse conteúdo também, ajuda a divulgar. O que é que eu quero fazer aqui? Me perdi aqui no raciocínio. A gente quando começa a fazer propaganda, se perde. Eu quero fazer isso aqui, deixar esse montado aqui. E agora, ó, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Certo? Aqui agora eu vou colocar o acorde menor. Aqui. Eu quero já o Si bemol aqui, eu quero o Ré aqui, e eu quero agora uma sétima menor aqui. Carlinhos, como é que você sabe que é sétima menor? Então, eu estou usando o mesmo acorde, eu já vi aqui que Sol, Fá é uma sétima menor e que o Sol, Fá sustenido é uma sétima maior. Então, o que eu tenho aqui agora? Acorde menor com sétima menor. Acorde menor com sétima menor. E esse é o mais comum de eu ter. Olha o som dele aí. Deixa eu colocar aqui no pianinho para você ver. Sol, Si bemol, Ré, um acorde menor, tá aqui. E a sétima menor tá aqui. Carlinhos, existe o acorde menor com a sétima maior? Olha o som. Existe. É super dissonante. Olha ele aqui. Legal, né? Ele não é encontrado naturalmente no campo harmônico maior. Esse acorde, naturalmente, ele não acontece no campo harmônico maior. Para ele aparecer, a gente tem que usar alteração. A gente precisa colocar dissonância, tá? Mas ele é muito usado. Quando a gente quer um som mais dissonante, um som mais tenso, esse cara aí dá certo. Mas, a princípio, eu vou deixar o nosso acorde menor com a sétima menor, ele colocado aqui. Por quê? Porque eu quero chegar basicamente na ideia do diminuto e do meio diminuto. Então, repara, eu agora vou colocar aqui o acorde diminuto. Deixa eu aproveitar e travar isso aqui, porque senão ele vai adentrar aqui pelo outro lado. Travando aqui. Para quem quiser esse PDF aqui, eu vou deixar o link para a página para a pessoa poder baixar aqui
aqui embaixo, que no YouTube eu não tenho outra forma de fazer. Então, se você quiser, acessa o link que está na descrição do vídeo, que aí você baixa esse PDF aqui. Eu quero marcar e deixar isso aqui amarradinho. Então, olha o que vai acontecer agora, hein? Presta atenção, porque agora é que entra a história do meio diminuto. A gente tem um acorde diminuto, a tríade diminuta, tá aqui, e mais uma sétima. E quando essa sétima é uma sétima menor, aí sim é que a gente chama isso de meio diminuto ou semidiminuto, certo? Ou aquela outra sigla que o pessoal coloca muito na cifra. Então aqui, ó, acorde meio diminuto, acorde semidiminuto, tudo o mesmo são diferentes nomes para dizer a mesma coisa. Semidiminuto. Ou aquele caso aqui onde a gente bota aqui, ó, GM7 e entre parênteses B5. É a mesma coisa, tá? O que é que eu tenho? Tríade diminuta, mais sétima menor, tá? Então só faz sentido a gente falar em meio diminuto. Deixa eu tocar o som dele aqui. Agora ficou claro, né? Essa é uma dúvida muito comum, muita gente perguntando sobre essa história do meio diminuto. Então, ó, esse aqui é o acorde meio diminuto. Eu tenho uma tríade diminuta, tá? E tenho aqui a minha sétima menor. Essa cifra aqui, ela é uma coisa que as pessoas entendem quando batem o olho aqui, mas olha o que acontece. Você primeiro está dizendo que é um sol menor com a sétima e depois você está dizendo que está rebaixando a quinta. Beleza, não tem problema nenhum. Se ficar claro que está acontecendo isso, está valendo, tá? Então, na verdade, tudo isso aqui representa a mesma coisa. A outra forma de representar isso aqui é colocando a bolinha cortada, que às vezes aqui no final eu levo uma vida para achar. Deixa eu ver se eu acho aqui ele agora. Aqui, ó. Vou procurar aqui rapidinho, porque nem sempre eu acho isso fácil, não. Deixa eu só ver aqui. Se eu perceber que está demorando demais, eu vou limar. Inserir símbolo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui fácil. Vamos procurar. Bolinha cortada. Cadê ela? Pronto, vamos considerar que é esse cara aqui, tá? Então, o acorde meio diminuto, ele pode aparecer assim também, ó. A bolinha cortadinha. Então, você vai saber que é uma tríade diminuta mais a sétima menor. Mas, no acorde meio diminuto, a gente pode ter também, com a tríade diminuta, é comum a gente ter também o acorde com a sétima diminuta. Então, repara, ó, eu estou aqui com Sol, Si bemol, Ré bemol, e aqui agora eu vou colocar um Fá e também vou colocar um Fá bemol. Olha o que vai acontecer. E deixa eu mostrar aqui para você por que esse acorde também é icônico. Lembra aquela história do acorde aumentado que dividiu a oitava em intervalos iguais de terças maiores? Esse cara aqui, que é o acorde de sétima diminuta, que é um acorde diminuto com a sétima diminuta. Olha o que acontece. Terça menor, terça menor, terça menor. E se eu coloco daqui para cá, outra terça menor. Então, olha só. Também dividir a ideia, certo? Do acorde dividindo a oitava em intervalos iguais. Certo? Então é por isso que tem músicas que o pessoal pega aquele diminuto ali na guitarra ou no violão e que sai
subindo com a mesma posição. Já viu isso aí? Por exemplo, pessoal, quando toca Menino do Rio. Menino do Rio, aí vem diminuto, depois, né? Tum, 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 tum. Por quê? É justamente um acorde diminuto com a sétima diminuta. Aí você não precisa mudar a posição da mão ali. Você só muda de lugar. Sobe 3 casas, sobe mais 3 casas, sobe mais 3 casas, que é justamente a ideia da terça menor acontecendo ali, né? Então, vamos colocar aqui, vamos amarrar essa ideia. Esse cara aqui, como é que a gente chama ele? Acorde de sétima diminuta. Esse é o nome. Repara que um chama acorde meio diminuto, tríade diminuta mais sétima menor. Acorde de sétima diminuta. Então, como é que vai estar esse cara aqui? Acorde, vamos botar aqui, tríade diminuta mais sétima diminuta, certo? E esse aqui, normalmente a gente cifra dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar o símbolo aqui, inserir, símbolo, e a gente coloca a bolinha e o 7 do lado. Vou achar a bolinha aqui. Menino do Rio. Pô, agora eu vou ficar com o Menino do Rio na cabeça. Colocando aqui. Se você não curtiu ainda o vídeo aí, aproveita para curtir. O tempo que eu tô procurando aqui. Cadê? Achei? Acho que eu passei aqui também. Acho que eu passei muito. Cadê você? Bom, tem alguns aqui. Enfim. Eu não estou achando a bolinha pequenininha, não. Eu vou colocar aqui apenas um O e o 7, tá? Que fica aqui aquele Ozinho. Talvez eu consiga fazer isso aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho dele e subir um pouquinho. Baseline Shift. Tá aqui 0,1. Ver se vai resolver isso aqui. Pronto, certo? Essa é a ideia. Então a gente tem aqui, ó, a tríade diminuta com a sétima diminuta. E esses são os mais usados também na música tonal. Tríade diminuta. Então aqui não tem como chamar isso aqui de meio diminuto, nem de sétima diminuta, não acontece. Por quê? Porque não tem sétima. Quando eu coloco a sétima, agora sim, se for uma sétima menor, esse aqui é o meio diminuto, que é o que o pessoal chama também ali, ó, de GM7B5, nesse caso aqui. Tá? É a mesma coisa. Agora, se eu diminuir meio tom aqui dessa sétima, aí eu tenho justamente o acorde de sétima diminuta. Ou seja, é pressuposto uma tríade diminuta com a sétima diminuta. E esse cara aqui divide em intervalos iguais. Se a gente continuar mudando aqui, ó. Tá vendo? Essa é a ideia aqui do que vai acontecendo. Carlinhos, existe acorde aumentado com a sétima? Então, aí começa a ficar a coisa já, né? A sonoridade começa a ficar um pouco menos dentro da ideia da música tonal, mas existe, a gente pode colocar também, tá? Então, e normalmente, ao som com a sétima maior, com a sétima menor, tá? Não é muito usual não, mas a gente está falando de arte, a gente está falando de criação, a gente vai colocar. Pode colocar, e é só saber representar. Carlinhos, e se eu colocar outra terça aí para cima? Aí é o que a gente já vai começar a ver, que são os acordes de nona, tá? Então olha o que acontece. Vamos colocar mais terça aqui para cima. Aqui. Vamos colocar aqui, ó.
Lembrando que esse PDF está na descrição, o link está na descrição aqui do vídeo, você vai poder chegar lá e baixar. Olha o que acontece. Vamos dizer agora que eu queira aqui, ó. Eu tenho meu acorde de Sol, Si, Ré, a gente já sabe que é um acorde maior. Coloquei um Fá, que é uma sétima menor, e aí eu vou colocar agora mais uma terça aqui em cima. Então olha o que é que eu estou fazendo aqui no piano. Ó, olha a nona aparecendo aqui. Sol, Lá é o intervalo de nona. Como é nona, Carlinhos? Sol, Sol é uma oitava, Sol, Lá é uma nona. Então, ó. Certo? E é dessa forma que eu vou construindo os intervalos quando eu quero mais sons. Por exemplo, se eu quero agora colocar a 11ª. Ó, subir mais uma terça. Ah, Carlinhos, coloca aí o intervalo. Esse aqui é um acorde maior com a sétima menor e com a nona. Agora você pode ter também um acorde acorde maior com a sétima menor e a nona bemol, nona menor também, então, ó. Certo? Esse é muito usado quando a gente vai resolver um acorde menor ali depois. Ó. Para dominar isso aqui, o que é que precisa fazer? Dominar os intervalos, tanto no reconhecimento aqui, como na audição. Claro que leva muito tempo para perceber essas coisas. Então repara aqui, ó. Eu coloquei mais uma terça aqui e eu agora tive um acorde de nona. Com sétima e nona. Se eu colocar um outro acorde, uma outra terça aqui depois, ó. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Eu vou colocar o Dó aqui em cima. Tá? Acorde com sétima, nona e 11ª. E se eu colocar 11ª, eu acho que é uma palavra composta. Na minha época era, agora eu não sei como é que tá, que as coisas mudam às vezes e a gente fica sem acompanhar. 11ª. E se eu colocar mais uma terça ali acima, repara que aqui eu tenho 6 sons, numa escala que tem 7 sons. Se eu colocar mais uma dissonância aqui em cima, que vai ser justamente a 13ª, aí eu já vou ter todas as notas formando um acorde com terças superpostas. Então deixa eu colocar aqui só para amarrar aqui, para a gente concluir essa ideia aqui do reconhecimento. Então, ó, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, e eu vou colocar ainda o Mi aqui. Então, só para mostrar aqui o acorde. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui tá com a 11ª. E colocando a 13ª, vem até aqui. Tá? Então, olha o que acontece. Tem vezes que a gente só vai usar isso aqui. Começa a suprimir algumas notas do acorde, porque a gente consegue manter a sensação, né? A gente consegue expressar a sensação de um determinado acorde, meio que suprimindo algumas notas que estão aqui. Então, só escrever isso aqui antes da gente seguir para a parte 2 aqui desse vídeo, que é justamente o da análise do reconhecimento. Então, aqui, ó, acorde com sétima, nona, 11ª, e 13ª. Nossa, é muita coisa, muita extensão que tem aqui, tá?
Carlinhos, bacana. Agora o que que a gente pode fazer com isso aí? Então, é justamente tendo conhecimento disso aqui que a gente vai conseguir fazer a nossa análise harmônica. A facilidade aqui em entender é grande. Por quê? Porque eu montei o acorde todo arrumadinho. Tá fácil de olhar aqui. Carlinhos, mas na vida real é assim? Não, na vida real é assim. Putz, Carlinhos, você está dizendo que você ensina a somar 2 mais 2 e depois na hora da prova você vai colocar uma soma lá que vai ser 2.897.523 mais 5 bilhões. É mais ou menos assim, né, cara? Então, o que que a gente precisa fazer? Ter calma. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter calma. Nesse caso aqui, a gente precisa saber encontrar também as notas na clave de Fá. Então, o que que a gente tem que ver? Que nota é essa? É a nota Dó. Que nota é essa? É a nota Mi. Aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem o Dó, aqui a gente já está trabalhando na clave de Sol, né? Então, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó e Mi. Então, em termos práticos, o que é que eu tenho? Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Pô, Carlinhos, isso é um Dó maior. E é exatamente isso que é. Porque ó, é o prelúdio do cravo bem temperado, prelúdio 1 em Dó maior. Então, ó. Tá? E baseado nisso aqui é que eu vou identificar, ah, cara, esse aqui é o nosso acorde do primeiro grau. A tonalidade é Dó maior e ele está tocando um Dó maior. Exatamente isso. Vamos ver o nosso próximo compasso aqui, o que é que ele está reservando para a gente. Ele tem um Dó aqui, ele tem um Ré, ele tem um Lá, ele tem um Ré e ele tem um Fá. Quando a gente monta essa estrutura na cabeça, a gente tem, na verdade, ó, Ré, Fá, Lá e o Dó, que é a sétima. Como é que monta essa estrutura na cabeça, Carlinhos? Então, a gente deve ir pensando sempre na ideia da terça superposta. Deixa eu mostrar aqui no finale. Eu tenho aqui, as notas apareceram nessa ordem aqui, ó. Dó, Ré, Fá e Lá. Aqui, claramente, eu estou com um acorde invertido. Por quê? Porque do Dó para o Ré eu não tenho uma terça. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar essa terça e colocar ela para cima para ver qual é o acorde que vai formar. Então, ó, Ré, Fá, Lá, Dó. Olha como eu tenho uma estrutura agora bonitinha aqui, como, parecida com aquela como eu mostrei. Terças superpostas, tá? Então, quando começa a aparecer assim, é porque está invertido. Então, esse aqui a gente tem que ser capaz de reconhecer como um acorde menor com a sétima menor. Então, ó. Como ele apresentou, o Dó está aqui embaixo. Tá? Então, ó, o primeiro acorde foi. E agora esse, ó. Deixa eu botar a partitura aqui. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Ó. Olha o início. E agora o segundo compasso. Em termos práticos, ele só está fazendo arpejo do acorde de Dó maior, depois do acorde de Ré menor com a sétima menor. Muito legal, né? Muito legal. Vamos ver qual é o nosso próximo acorde? Repara, eu tenho Si, Ré, Sol, Ré e Fá. Olha aqui, ó. E aí eu tenho que ser capaz de ver que isso aqui é justamente um acorde de Sol maior. Esse Si que está aqui, quando eu coloco ele aqui, ó, ó como ele fecha aí a minha tríade. Só que ele colocou aqui embaixo, por quê? Porque ele está trabalhando de uma forma invertida.
e depois eu volto para cá. E depois eu continuo, certo? Aqui ele está com o Sol maior na primeira inversão, aqui ele voltou para o Dó maior, e aqui ele está com o Lá menor na primeira inversão. Então são essas coisas aqui que, quando a gente olha para isso aqui, que a gente consegue ter essa abstração no reconhecimento de acordes, aí é que a gente está fazendo a análise harmônica, tá? O meu livro ele vai ensinando o passo a passo. Se você não sabe nem como ler notas na clave de Fá, você vai ter exercício para praticar, para identificar as notas na clave de Fá. Se você não sabe como ler as notas na clave de Sol, vai. Se você não sabe como montar tríades, vai. Se você não sabe como montar tétrades, vai. Tudo com exercício, explicando dessa forma bem didática que eu falo, e mais exercício no final, mais exercício no final. Então, ó, o nome do livro é Análise Harmônica para Estudante de Música. E a análise harmônica é justamente essa ideia aqui da gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui alguma coisa. Será que eu consigo anotar? Acho que eu consigo anotar aqui. Esse aqui, eu vou dizer que é o... Deixa eu ver se ele vai deixar eu anotar alguma coisa aqui. Não, esse aqui é só para marcar. Deixa eu ver aqui se eu tenho como anotar. Bom, não é isso que eu queria, não. Vou apertar um Ctrl Z aqui para não estragar esse negócio. Em termos... Será que é isso? Adicione texto. Será que ele vai deixar? Não, não era exatamente isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Deixou. Esse aqui é um Dó, tá? Que é igual ao nosso primeiro grau. Esse aqui, agora eu consegui. Esse aqui é um Ré menor com sétima, com baixo em Dó, que é igual ao quê? Ao nosso segundo grau, com o 7, com o 2 aqui, que a gente está justamente com a sétima aqui no baixo, tá? E aqui a gente tem agora o nosso quinto grau, que é o Sol com baixo em Si. Legal, agora eu entendi como é que eu faço aqui a escrita. Sol com baixo em Si, e esse aqui é o cara que está com... mas aqui é um Sol 7, né? Deixa eu botar aqui que é um Sol 7. Sol 7 com baixo em Si. E esse aqui é um 5, 6, 5. Por quê? É a primeira inversão de um acorde que tem a sétima. E aí depois aqui ele volta para o Dó, que é igual ao 1. E aí depois aqui a gente tem o Lá menor com baixo no Dó. E isso aqui é o equivalente ao sexto grau na primeira inversão. E aí vai. E tudo isso no livro você vai aprendendo também como fazer. O livro é cheio de exemplos, as pessoas que estão comprando por R$ 29,90 a versão digital, tá? Estão se dando super bem. E é essa a ideia da gente ter material para estudar. Vida eu denso, hein, Carlinhos? Quero ver quem é que coloca uns conteúdos tão legais. Deixa eu voltar aqui para olhar aqui para todo mundo. Uns conteúdos tão bacanas como esse que estão aqui no canal, hein? Então, o que que acontece? É para isso que a gente está aqui, para ir trazendo material de qualidade, para ir fomentando material. Tem os cursos para quem quiser se aprofundar. Os cursos agora a gente está dando uma reformulada, dando uma revisada em preços, essas coisas. Tem o livro eu estou esperando umas cópias físicas chegarem aqui no Brasil, porque ele é impresso nos Estados Unidos. Assim que chegar eu comento aqui, porque tem muita gente dizendo que quer apenas o físico. Eu digo que se você está estudando, se você está fazendo alguma aula que tem essa coisa da análise e que você está assim um pouco perdido, análise harmônica para estudantes de música, baixe a versão digital, tá? E comece a estudar. Por quê? Porque é R$ 29,90 e você baixa o leitor e estuda. E você tem os exercícios para fazer. Eu coloco links
no final de cada capítulo e você pode acessar a página e lá você consegue imprimir os exercícios e as respostas do exercício para poder praticar. Então tem sido uma solução bem interessante. É só procurar na Amazon. Vende na Amazon, tá? R$ 29,90. E os cursos a gente está dando uma reestruturada e logo logo eles vão estar também aí à disposição para quem quiser mais trabalhar a ideia do intervalo, quem quiser conhecer melhor a teoria, essas coisas todas. Beleza? Ajuda a divulgar, deixa o like aí. Escreve se você tá. As pessoas que escreveram perguntando sobre extensões de acorde, deu para entender? Basicamente é isso. É ir colocando terça em cima de terça, terça em cima de terça. E aí dessa forma a gente vai construindo as extensões. Claro que a gente vai também pensando em inversões de acordes, a gente consegue colocar outras sonoridades, coloca uma alteração, coloca um sustenido, coloca um bemol, e aí tudo isso vai refletindo na sonoridade e na sensação que cada acorde quer transmitir. Muito legal, né? A música é um mundo, tá? Não acha que a gente entende essas coisas só com um vídeo desse, não. Tem que ser percebendo, ou aí começa a ouvir, começa a pensar, começa. Quando você for tocar no seu instrumento, coloca, e se eu mudar, se eu alterar esse som aqui, qual vai ser o resultado? Então eu tava com uma sétima menor e agora eu tô com uma sétima diminuta. Olha a sonoridade aqui, ó, uma tríade diminuta mais uma sétima menor é o meio diminuto. Se eu diminuir essa sétima para uma sétima diminuta, olha aqui, ó, acorde de sétima diminuta, tá? O acorde de sétima da dominante, um acorde maior, uma tríade maior com a sétima menor. Então aí são essas coisas que a gente tem que ir percebendo, e isso leva tempo, isso não se constrói de uma hora para outra. Beleza? Segue a gente no Instagram também, eu estou fazendo uma série lá no Instagram chamada Por Dentro da Música, tá? Que eu estou pegando músicas especificamente, eu comecei com a Vilarejo dos Tribalistas, já trabalhei a harmonia dela, já destrinchei a harmonia dela toda, e aí hoje eu vou gravar a parte melódica para a gente ir trabalhando também a melodia. Então tá sendo bem interessante. Instagram é @tutoriais em música. Beleza, moçada, vamos nessa, vamos nessa. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu.